De Ilha Solteira para o Mundo, mais um Eureka Cast no ar. E hoje vai ter assunto, hein, William? Ah, vai, hein? Hoje promete, rapaz. Nós tivemos a petulância de chamar um escritor de livros aqui, né? Eita. Vai ter bastante história para contar. Fala para nós então, William, as qualificações aí do nosso convidado de hoje, que tem bastante, nós tivemos que resumir. É verdade. Porque o homem a gente fica surpreendido, né, de ver as habilidades aí. Que bom, e perto de nós aqui, pertinho de nós. O nosso convidado, Alexandre, ele é pedagogo, tá? Já foi professor, atuou como professor, é professor ainda. Também ele tem formação em letras. Legal. Tá? Já atuou como palestrante e ainda, né, atua. É psicólogo, tá? Vai vendo aí as qualificações. Ele é escritor de um livro, tá? Quem é Você no Espelho? Quem é Você no Espelho? Monólogo aí. E é coautor de outros 4 livros. Bacana, hein? Então, cada livro ali a gente vai passear pelas informações, são temas diferentes e relevantes. E aí, para quem tá aí, né, a gente já chama a atenção que ele deu um spoiler para um dos livros aqui, que trata sobre, em coautoria o livro, trata sobre o adoecimento, né, emocional dos professores na Será educação. que os professores estão adoecendo? Rapaz, bastante, hein? Coisa é feia, hein? Dá pra gente explorar um pouco esse assunto aí, que é triste de ver, né? Um professor apanhando em sala de aula, né? Quando que a gente imaginaria isso na nossa época, É verdade, sendo desrespeitado, né? Aí adoece. Quem que quer trabalhar e apanhar, ser humilhado no serviço, aí adoece mesmo. Então fala pra nós, ele tem mais alguma qualificação? Ele também auxilia ali no Conselho de Juventude, no município. Funcionário público. Sim, municipal. ele é concursado, ele é coordenador do CREAS. Ali ele atua em diversas áreas, né? Dentro da psicologia, auxiliando como coordenador do CREAS. Que legal. Então de quem que a gente está falando? Nós estamos falando do Elias Lopes. Elias, boa noite. Boa noite, William, boa noite, Alexandre. Boa noite. Quero agradecer, assim, de coração o convite, né? Estou muito feliz por estar aqui, acompanhando o trabalho de vocês, um excelente trabalho, vocês estão de parabéns. E Ilha Solteira merece esse momento, né, de trazer pessoas aqui para estar falando da sua trajetória. A gente conhece as pessoas e a gente aprende quando vê que as pessoas passam por situações que a gente passou também para chegar até aqui. E vocês estão de excelente mesmo. Legal, Elias. E tem um recadinho aí pro pessoal, viu, Alexandre? Vamos lembrar o pessoal aí, quem tá em casa, ó. Pessoal que tá agora aí no canal do YouTube, ó. 28 pessoas nesse momento, vai subindo gradualmente aqui. Gente, se chegou até aqui é porque o conteúdo é relevante. Curte, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, porque aí esse conteúdo alcança mais pessoas e o bate-papo vai ser muito top. E se você tiver pergunta para fazer, faça no YouTube. A gente, embora estamos transmitindo no Instagram e Facebook, a gente não consegue acompanhar os comentários lá. Então tem algum comentário para fazer, né? Se o Elias já impactou na sua vida de alguma maneira, escreve aí, manda um oi, manda um joia, faça alguma pergunta, que a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui hoje com o Elias. E é difícil você encontrar gente que lê livro, né? Hoje em dia, né? Rapaz. Hoje em dia é difícil achar quem lê livro. Agora, um escritor de livro, acho que é até mais raro ainda. E graças a Deus, a gente tem na nossa frente aqui um camarada que é escritor de livro, né? Isso é bacana. Pertinho de nós aqui, hein? Legal, produz conhecimento. Isso é interessante. Ô Elias, mas fala pra nós aí. Você nasceu em Ilha Solteira? Conta aí a história pra nós. Nasci nessa querida Ilha Solteira, dia 5 de novembro de 79. Sou filho de 2 nordestinos. Meu pai e minha mãe são baianos, tem o sangue baiano nas veias, né? E eu nasci aqui, estudei fora tudo, mas sempre morei aqui em Ilha Solteira e me estabeleci, né? Minha mãe, vai fazer 13 anos que ela faleceu. 11 anos, na verdade. Qual que é o nome dela? Dona Lenita. Muitas pessoas conheceram a Dona Lenita, né? E ela era uma pessoa, assim, muito querida, muito amorosa, muito... eles eram da igreja... ela era da igreja Assembleia de Deus do Ipiranga. Vamos aproveitar que você está falando da sua mãe. E já quero mandar uma pergunta aqui. Fala um grande exemplo que sua mãe deixou para você, que você carrega no peito e fala assim, isso daqui é... Sim.
Eu lembro quando eu era criança, né? A gente tem muitos parentes, amigos em Três Lagoas, e aí a gente ia de ônibus, uma viagem de 1 hora, a minha mãe fazia amizade com todo mundo. Ela ia Legal. cumprimentando o motorista, ia cumprimentando as pessoas. Eu sempre fui muito Que legal, tímido, hein? eu sempre fui muito tímido, né? Eu sentava no meu lugar e ficava com vergonha, e as pessoas que nem a conhecia convidava para ir no almoço de domingo, Que e ela legal. olhava para a pessoa e ela falava sempre uma palavra que alcançava o coração, né? Minha mãe, ela é uma pessoa assim de reconciliação, né? Ela não gostava de ver alguém brigado, ela ia lá, né? Ela era uma pessoa assim que não tinha muito estudo, nem andava de bicicleta, mas que alcançava muitas vidas sem redes sociais. Isso é Legal, bacana. hein? E quando ela faleceu, né, o velório foi na igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, e teve um culto na segunda-feira à noite, um culto fúnebre, 2 horas da tarde. E a igreja estava cheia de gente, independente de religião. E as pessoas chegavam até nós, até mim, né? Nossos familiares falavam assim: olha, sua mãe ajudou meu filho a sair das drogas. Hoje a gente está casado porque sua mãe trouxe uma palavra, né? Então eu não Legal, tinha hein? noção. Então essa questão de cuidar de vidas, reconciliar pessoas, né, mediação de conflito, Aham. eu herdei, assim, Ele- da minha mãe, sabe, é algo nesse sentido. Tanto é que no túmulo dela, um dos versículos que ela mais gostava, que é em Salmos, que ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali Aham. Deus ordena a sua bênção e a vida eterna. Aí resume a missão dela aqui na Isso. Terra. Aí nós pedimos para colocar no túmulo dela, Legal. né. Então essa mensagem é algo que eu trago pra mim, assim, é uma coisa que eu vejo, assim, de cuidar de pessoas, reconciliar pessoas, né. Meu pai é seu Silvio Vieira, né, todo mundo conhece da prefeitura, ele aposentou, eles vieram em 71 para trabalhar na usina hidrelétrica Eles de vieram Solteira. da Bahia. Não, de Birigui, eles Ah, está em conheceram Birigui. isso, Ah, eles tá. vieram da Bahia, minha mãe veio criança para Birigui, meu pai já veio, jovem, se conheceram em Birigui, trabalhando com calçados, né, e veio Aham. para Ilha Solteira. E meu pai sempre foi muito trabalhador, um homem de caráter, e uma frase que ele sempre falava muito é melhor você perder hoje sendo verdadeiro e ganhar amanhã, do que você ganhar hoje sendo desonesto e perder amanhã. Então eu trago isso Verdade. comigo, né, nesse sentido de ser, uma pessoa trabalhadora, né, e procurar ser o honesto, né, não somos perfeitos, mas Sim. a gente seguir os princípios que eles me ensinaram. Eu eu, graças a Deus, tive pais que realmente viviam o evangelho dentro de casa. Que legal. Aí Bacana. você é filho único, não, você tem irmão, né? Tenho meu irmão é Cláudio Lopes Vieira, ele é da prefeitura. Minha cunhada Rosângela também. Hoje meu irmão, ele é pastor da Primeira Igreja Batista, a igreja que eu nasci, Pastor. né, que eu nasci ali na Primeira Igreja Batista, aquela igreja que fica ao lado do Correio, né. Aham. Meu irmão, ele é o meu melhor amigo, uma pessoa muito querida, muito Bacana. Então, correta seu Legal, muito também. irmão é top. seu pastor, você frequenta lá? Não, Não. Ah, você não eu frequenta? nasci na Igreja Batista, Ah, tá. hoje eu sou membro da Igreja Fonte da Vida, Ah, da né, da fonte. Fonte da Vida, Aham. o bispo Ferdinando e o pastor Roberto, né. Ah, Eu sou legal. ali da Igreja Fonte da Vida. Se eu for dividir minha vida, metade é Igreja Batista e metade é Fonte da Fonte Vida, da né, vida. enquanto membro frequentante. Sim. Que bacana. Legal. Então, Elias, você cresce aqui em Ilha Solteira, estuda aqui nos colégios aqui, escola pública. Sim, escola Escola pública. pública. Quem é mais velho? Seu ou Meu irmão mais velho. Cláudio é mais velho? Isso. Aí, 4 anos e meio, mais ou menos. aí cresce ali o pai trabalhando na prefeitura. Sim, Eles vieram para trabalhar na usina, depois seu pai vai para prefeitura, né? sim. E a mãe Isso. trabalhando também aqui, ou a mãe era do lar? Não, era do lar. Minha mãe Do lar. era do lar. Tá, e como é que foi a infância aqui em Ilha Solteira? Aqui em Ilha Solteira foi uma infância muito muito rica, né, a cidade ela tem bastante condições, né, para criança. Eu estudei na escola Arnold Hauser, né, depois o colégio Urubupungá, então tem Aham. muitas histórias, né, os amigos aí que a gente sempre encontra. Eu tive uma infância tranquila, assim, né, uma infância ali eu sempre tive, assim, uma busca de algo a mais dentro de mim, sabe, que é a pessoa de Deus, né, eu sempre procurei, se eu for me definir, eu não sei o que seria da minha vida se não fosse Deus, né, Deus Mas Pai, Deus. falando de Deus, você se converte na infância, na adolescência ou já adulto? Eu nasci Você num lar evangélico, né. Ah, então os pais já eram, né? Isso já era. Mas assim, eu sempre assim tive
uma sede a mais, assim, né, de buscar a Deus, né, e tinha esse exemplo dentro de casa e eu trago até hoje. E eu vejo que, eu acredito, né, que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, lá está em Efésios, e a gente tem uma missão aqui na Terra, todos nós, né, vocês têm e eu, os nossos ouvintes têm uma missão, e quando a gente opta em estar dentro dessa missão, o chamado, a gente consegue construir a felicidade, né? Felicidade está muito além do que uma simples emoção. Às vezes as pessoas confundem alegria com Aham. felicidade. A alegria é momentos, né? Você vai Sim. numa festa, fica alegre, tudo, depois acabou a festa, passou. A felicidade é você construir uma vida de contato consigo mesmo, né? A próprio ensinamento bíblico fala sobre isso, mas eu posso citar também a filosofia e a psicologia que fala Aham. sobre isso, Sim. né? O Aristóteles e Platão falava sobre o conheça a ti mesmo, que nós, seres humanos, vemos esse mundo com uma missão, né? E quando a gente é aprisionado a esse corpo, a Sim. gente muitas vezes podemos se equivocar de ter a busca do ter e a angústia do ser, né? E aí Lacan, que é um psicanalista, né, mais recente, ele dizia o seguinte, que nós nascemos originais e morremos cópia, né? E a própria sabedoria bíblica fala também sobre se conhecer a si mesmo, né? Aham. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse, essa conexão conosco mesmo que a gente hoje trabalha muito sobre a famosa solitude, né? Sim, Não sim. é a solidão, mas a solitude é você ter esse momento com você. É certo que a gente precisa de amigos também. Então, essa missão é construída você com você mesmo, né. Então, às vezes, hoje, a gente, se sobrecarrega de muitos compromissos, né, trabalha, 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 cada um conhece o seu bolso, é claro, a gente tem que Aham. trabalhar, e querer colocar a cabeça no travesseiro e apagar, dormir para não pensar, muitas vezes, em nós mesmos. E, às vezes, o nosso sonho nos trai, né, então aquilo que a gente foge então eu sempre costumo dizer: "Nós estamos correndo atrás de algo, nós estamos fugindo de algo", né. Então, quando a gente opta em ter essa missão dentro da gente, a gente paga um preço, né, que é o confronto consigo mesmo, mas é o melhor possível, né. Por Aham. E isso, é partindo É muito. puxando um paralelo do que o Elias falou, por isso tem muita gente que se dá mal no casamento. A gente fala assim, vou casar para ser feliz. Não, você é feliz, você procura uma pessoa É. para, sim, junto com ela, continuar feliz. Continuar Não, feliz, não a é. pessoa ela é infeliz dentro dela, não vou casar para ser feliz. Tá errado, né? é verdade. É. Você é feliz, né? E aí você procura alguém. Ninguém é responsável por nossa felicidade e ninguém é responsável por nossa tristeza, né, por nossa Verdade. infelicidade. Então, Aham. quando a gente projeta no outro nossa felicidade, a gente vai ser condicionado ao relacionamento com o outro. E não tanto as pessoas que têm intimidade quanto as pessoas que a gente tem ao nosso redor. E o mesmo a gente ficar naquele vitimismo doentio, né? Da gente sempre carregar histórias e culpabilizar pai, mãe ou alguém que fez algo ruim conosco. A gente está corresponsabilizando o insucesso da nossa vida para pessoas que passaram sobre nossa vida. E aquele situação que a gente vivenciou que não foi agradável, é um momento e uma oportunidade de você crescer, né? De você Sim. crescer, você Isso. aprender, você perdoar, né? Perdão é necessário, não há vida sem perdão, né? Eu costumo dizer que o perdão é um luto. O que é um luto? A gente sempre fala de luto quando a gente perde uma pessoa querida, né? Se perder uma pessoa querida, é natural nós passarmos pelo luto. É no mínimo Aham. 6 meses a ter 2 anos e meio. O que é a elaboração de luto? É quando eu consigo falar da pessoa Aham. sem embargar minha voz, sem se emocionar, mas eu falo como lição de vida, né? Eu Sim. introjeto aquela pessoa. Então, a gente passa por várias histórias na nossa vida e essas histórias não deixam marcas, né? E quando eu lembro dessa história, eu embargo a minha voz, eu falo: "Eu não quero tocar nesse assunto, vamos colocar uma pedra no assunto", né? Você carrega o assunto mal resolvido e carrega pedra, né? Um peso, é uma energia psíquica muito que você gasta, né? E na verdade, nós estamos enterrando histórias mal resolvidas dentro da gente. E nós não somos um cemitério para enterrar histórias mal resolvidas, né? A gente tem que desenterrar, né? Trazê-los, mas tudo que você enterra, ele é esquecido, mas não é inexistente, né? Então, eu costumo dizer que existe a Perfeito. dor sentida e a dor ressentida. A dor sentida, às vezes você passa por uma situação de rejeição, de humilhação.
você sente a situação, mas acessa gatilhos em vocês das histórias mal resolvidas, né? Então nós não somos um cemitério para ficar enterrando histórias e sempre culpabilizando a nossa infelicidade por pessoas que passaram por nossas vidas, entendeu? A Entendi. gente precisa liberar esse perdão aí. É legal. E aí, Elias, então você teve uma juventude muito tranquila, cresceu dentro de um lar cristão, teve todo esse exemplo que recebeu do pai, recebeu da mãe, né? Os maiores exemplos que os pais poderiam deixar para os filhos seriam exemplos dessa magnitude. E você disse que tem uma busca. Bom, do pouquinho que a gente conversou aqui nos bastidores, você tem as suas formações. Qual foi a sua primeira formação? Por quê? O que te levou daí não até a nasceu psicologia? psicólogo, né? Não nasceu nasceu. psicólogo. Isso. Teve, Como que teve um caminho, né? com certeza. Antes de... Não, pode falar. Porque eu vou falar assim, tem gente que faz, já vi gente falar que fez medicina porque alguém da família ficou doente e não teve resolução e falou, um dia eu vou resolver isso daí eu mesmo sendo médico. Aham. Aconteceu isso daí contigo? Por que você parte para psicologia? Qual que é teve um trauma, não teve um trauma? Foi mais querer ajudar mesmo as pessoas? Paralelamente a tudo que eu falei da minha família, né? A gente, eu falei, a gente não, ninguém é perfeito, né? A gente teve situações também mas assim, paralelamente a tudo que eu coloquei, eu tive, né? Não foi questões dos meus pais, mas não tem tempo para falar aqui a história, mas o que eu posso resumir eu já tive assim algumas questões de adoecimento emocional, né? Vales da sombra da morte que a gente começa a falar, a gente pode falar emocionalmente, Sim. né? Na adolescência, quando Isso, começa na adolescência, crises existenciais, depressões também, né? Situações que eu já passei na minha vida. E tudo que eu faço hoje é uma forma que eu tenho, de tudo que eu faço, tudo que eu falo, são coisas que eu vivenciei e vivo, né? E tanto é que no meu livro, no último, nas considerações finais, eu encerro dizendo que eu já fui um leproso, né? Não a lepra de Jó, mas a lepra de alma, né? Então eu já tive muitas inquietações emocionais e mentais, e eu buscava, né, em Deus esse refúgio. E aí foi através da igreja, né, que eu me encontrei com um ministério chamado Crescimento Emocional, já a igreja Fonte da Vida. Na época tinha outros nomes, Cura Interior, né, Oficina da Alma, são vários nomes, né, que na igreja evangélica é a saúde mental na igreja, né, porque muitas vezes há um equívoco. Quando a gente fala, eu resolvo tudo com Deus, né, vive 100%, a gente quer viver 100% espiritual, e vive 100% espiritual quem já morreu, né? Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, tem que cuidar da nossa emoção, e eu me encontrei ali, sabe, nesse ministério, essa busca de mim mesmo. Eu sempre sonhei de fazer psicologia. Eu lembro com 14 anos, eu buscava Deus assim, qual que era a vontade de Deus para minha vida, o centro da vontade de Deus para minha vida, né? E eu buscava intensamente e eu fiquei acho que 2 anos buscando isso. E com 16 anos, eu estava num encontro em Campo Grande e sempre nesses encontros tinha grupos de interesse que você escolhia ali na parte da tarde, que era livre, né? Era casais, louvor, adoração e o cura interior. Eu sempre ia ali, né? Porque antes não tinha redes sociais, não tinha internet, então eu não tinha acesso a conhecimento. Era mais livros, né? Sim. Eu li os livros, desde 14 anos eu já li os livros de crescimento emocional, de cura interior, Construindo uma Nova Imagem Pessoal, Cura para os Traumas Emocionais, As 7 Necessidades Básicas da Criança, eu recomendo todos, ainda existem esses livros. Então eu mergulhei ali, né? E aí nesse dia, uma senhora chamada Vera Lúcia Lemos, eu lembro dela até hoje, é uma psicóloga, ministrou, isso vai fazer 27 anos, por aí eu tenho 16 anos, eu acho que é isso, fazer as contas. E ela orou por mim, e ela falou assim, que eu tinha sonhos incubados dentro de mim, e ela falou 3 palavras, literatura, poesia e música. E eu recebi aquilo como uma palavra de Deus para minha vida. E veio ao encontro. Sim. Aí eu corri, meu pai cantava na igreja, eu fui aprender teclado, com 6 meses eu já estava tocando na igreja, né? E eu sabia que eu ia escrever. Eu gostava de escrever. Aí, resumindo a história, eu fui procurar. Na época eu não tinha assim, maturidade, nem condição financeira de psicologia.
Eu só sabia como eu tinha contato com o Ribeirão Preto, que tinha lá. Hoje tem condições, né? E eu lembro que um dia eu estava procurando numa revista de vestibular, né? Hoje é revista física, para o que eu iria fazer de faculdade que eu poderia contribuir para o reino de Deus, para a obra de Deus, né? E mal a gente sabe que a obra de Deus é onde a gente está, não é só dentro de igreja, né? Aí eu via letras, curso, eu nem sabia o que era. E saltou as palavras da página. Uhum. E eu virei, né? E algo falou no meu coração que eu sei que foi o Espírito Santo, volta lá. Aí letras. Aí eu fui ver o que era letras. Aí escrever, ensinar, comunicar. E eu gostava disso. Na escola eu sempre gostei de ensinar. Às vezes os meus amigos, né, até hoje lembram disso, ficava em torno da minha carteira para eu ensinar, né? E o professor incentivava, eu gostava disso. Sim. E eu falei, eu vou fazer letras, tem 3 Lagoas. Aí, resumindo a história, eu fiz a faculdade. E no segundo ano eu comecei a deparar com as dificuldades, né, os desafios da educação. Estava até pensando em desistir. E eu fui num encontro de louvor e adoração em Goiânia, na Igreja Fonte da Vida. Isso foi, se não me engano, 96, por aí. E tava os remanescentes, o Aldacélias, a Fiborba, o pessoal lá, Ademar de Campos, que foi da base da adoração. Sim. E tudo que eu estava aprendendo ali, eu estava estudando na faculdade, né? Como compor uma canção. E aí eu vim de lá meio que germinado com isso. Eu comecei assim a buscar Deus nesse sentido e Deus começou a me dar músicas, canções. Um dia até em oração eu recebi uma música. Eu corri antes era gravador para gravar a melodia. E eu lembro que em 2006 a Igreja Fonte da Vida gravou esse CD aqui, Sala do Trono. Aí tem 4 canções. Pode mostrar pro pessoal. 4 canções aí são suas. 4 canções são minhas. E eu tinha um repertório de canções, né? E o lançamento foi na Casa da Cultura, foi um marco assim, muito especial. E essas músicas cantaram na igreja. E eu fiquei praticamente 18 anos parado com a música. E eu tenho um piano em casa, estudei piano no conservatório em Três Lagoas. Aí hoje Deus está se me incomodando para eu liberar essas músicas. Sim. E eu já tenho a maioria no meu canal do YouTube, Elias Lopes Vieira. Então, desde o começo do ano passado, eu tô liberando música. Tem música ali que nunca foi tocada, tava engavetada há 18 anos, parada Mas ali. é você cantando lá no YouTube? Não, eu compus, né? Você só é o compositor. E aí o pessoal gravou. Essas 4 músicas do CD estão lá. Quais são suas aqui do CD? Tu és amável, né? Quebrantamento, Vaso de Alabastro e Deus está comigo. Essas músicas estão lá no canal do YouTube. Mas você compôs lá atrás, essas músicas que já há uns 15 anos. Ou mais. Mais, né? 96 foi a primeira canção, Tu és amável. Mais 15 anos. Ixi. Aí essas 4 estão lá aí tem uma edição de vídeo no canal do YouTube. E outras que eu fui colocando que eram mais recentes. Aí eu tive essa busca e eu sabia que eu iria escrever. E aí, depois de todo esse tempo, em 2017, 2019, foi o lançamento do meu primeiro livro. Então, teve toda essa história de caminhada aí. Então, aí você fez letras. Terminou letras. Terminei letras. Depois eu fiz pedagogia, complementação pedagógica. Passei no concurso da prefeitura. Antes de tudo isso, eu fui conselheiro tutelar, dei aula em Três Lagoas. Aí, em 2008, eu assumi a função de professor, né? Fiquei acho que 8 anos ou 9. Em Três Lagoas você deu aula na universidade? Não, nas escolas. Nas escolas? Isso. Tá. E aí depois eu trabalhei também como orientador técnico, né? Capacitando professor, palestra e tudo mais. E eu trabalhava muito com um projeto chamado Oficina do Ser, Cuidando dos Cuidadores, né? Para cuidar dos professores, da saúde mental dos professores, né? E aí você começou a escrever. Isso. Mas e a psicologia entrou onde aí que você rodou? Eu sempre escrevia, né? Assim, artigos, mas eu sabia que eu ia escrever algo. E em 2000 eu comecei, através do crescimento emocional, que é o Ministério da Igreja, eu comecei a fazer psicanálise, né? Em Goiânia, eu fui 2 anos para lá, trouxe para cá esse curso, que é do Instituto de Brasília, Dr. Edivaldo Jacinto, talvez ele esteja assistindo ou vai assistir, uma referência para mim, e foi algo que trouxe, assim, impactou aqui, muitas pessoas da cidade participavam, né? Nós trouxemos palestrantes, psicanalistas, assim, de renome para trabalhar e aí a psicologia veio surgir em 2010, um pouco mais recente. 2010. Aí eu me formei em 2014, tá? 10 anos aí que eu me formei. Mas eu sempre atuei nessa área. E o primeiro livro você escreveu quando?
O lançamento dele foi em 2019, né? Foi esse que tá aqui, aí? isso. Mas ele foi escrito bem antes, ou não? Eu acho que levei uns 5 anos para. 5 anos escrevendo. Porque esse livro aqui é um livro de autoconhecimento motivacional. O Indalécio perguntou aqui, quem é você no espelho? Para você falar. É a capa do Quem é você no espelho? O espelho, todos nós temos um espelho em casa, né? Eu olhei no espelho, vocês olharam no espelho. Todos nós, quando vamos a um local, a gente olha no espelho. Você vai até numa reunião, tem gente que vai no banheiro assim, tá com vontade só para olhar no espelho, porque a gente se preocupa com o olhar do outro. Mas o espelho não é para isso. O espelho vem do latim, speculum, especular. Né? A gente usa a palavra especular para fofoca, né? Tipo, especulando a vida dos outros. E é justamente isso. Mas é especular você. Você olhar nos seus olhos no espelho e falar quem eu sou no espelho. E cada pergunta ou cada dúvida é uma busca de se conhecer. Porque a gente costuma conhecer o outro. A gente costuma olhar o outro e muitas vezes projetar no outro muita coisa nossa. Que a gente foge de nós mesmos, né? Você falou um negócio aí, você tá falando aqui, eu tô imaginando se não fosse o espelho a gente não se via. Sim. Que a gente só via as outras pessoas, né? Sim. Talvez uma alemã não reflexo assim, da reflexo da água, mas o que traz mais nítido os detalhes, a gente né? ver a nossa imagem é o espelho, né? Sim. E o espelho... Não, e fazer uma comparação, é uma coisa assim, tão impactante se olhar no espelho. Para a sociedade hoje moderna é comum, mas lá no passado, um absurdo. os primeiros espelhos, quando se colocava e se mostrava, falavam que era bruxaria. E tem gente que não se olha no espelho, né? Sim. Tem gente que não se olha no espelho e tem gente que é escravo do espelho. Porque você quer sempre copiar uma imagem, né? Tem um livro do Augusto Cury que fala a ditadura da beleza, né? As pessoas hoje, elas estão muito vivendo padrões, né, de cobrança, e às vezes a pessoa que é tão escrava do espelho, ela está mais distante de si mesma do que aquela que foge do espelho. Porque aquela que foge do espelho vai enxergar suas imperfeições, e ela está fugindo do padrão que é cobrado da sociedade, o padrão de beleza, né? Isso sempre existiu. A gente sabe que tem toda uma exploração por trás de tudo isso, mas a beleza na verdade não existe, né? A beleza é construída. A gente sabe que culturalmente, depende do tempo, a beleza ela é de um formato e sempre há algo lucrativo ou intencional por detrás, né? Sim. Então o espelho também é para você fugir dos padrões aí fora, né? Então os padrões que foram escravizados no ser humano, né? É você olhar no espelho e você saber quem eu sou no espelho, não preocupado com o olhar do outro, com a opinião do outro, né? Então, eu costumo dizer assim que não existe pessoas feias e também não existe pessoas bonitas, né? Existe pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus e Deus não faz acepção de pessoas. Verdade. Então a gente tem que tirar esse padrão de pessoas bonitas e pessoas feias. O que é bonito e que formoseia o rosto é a pureza de coração. É você estar bem com você mesmo, é você ter essa saúde mental, é você se conhecer e se libertar da opinião alheia, né? O que adoece o ser humano é a comparação, né? Um dos a gente sempre ficar comparando com o outro, né? O outro que é feliz, o outro que é feliz. Aí tem a pessoa A falando que o B é feliz e o B olhando para A falando que o A que é feliz. Sabe aquela história? Aquela história o jardim do outro mostra, é sempre verdinho, né? Eles mostram o livro, a capa do livro para a câmera. Aí, ó, isso, para o pessoal ver. Você acredita que nesse livro aí tem muito de você? Tem. Ou só tem você aí no livro aí? Na hora que você foi escrevendo, foi só... Uma coisa que você falou, para voltar no que você está dizendo, que a grama do vizinho é sempre mais bonita, né? É mais cuidada. Mas ninguém sabe o problema que o vizinho enfrenta. Porque todos nós temos problemas. Exatamente. Né? Todos nós temos problema. Às vezes as pessoas me veem, né? Agora eu falei que eu já passei por depressões, por vários, eu tô me colocando aqui, me expondo como motivação. Eu tenho minhas lutas. Às vezes as pessoas falam, o Elias tem tanto recurso, né, tal. Busquei. Busquei para sobreviver, né? Em Deus, primeiramente, e a psicanálise, a psicologia foi uma bênção na minha vida, por isso que eu digo que a gente
tem que viver o espiritual, mas a gente tem o espírito, corpo e alma. Pela falta de conhecimento, o povo perece. É só não dar comida pro corpo, você vê se ele é importante ou não. Isso. Então, eu parti para essa premissa. Todos têm problemas. Todos nós temos problemas. Então, se a gente ficar olhando, o fulano que é feliz, eu costumo dizer assim, para de ficar se comparando com a pessoa, né? Eu teve esses dias fazendo uma palestra para o pessoal da educação, eu falei assim, cuida da tua vida, né? Não é a grama do vizinho, cuida da tua grama, porque é um processo que não tem fim, o autoconhecimento. Tem início, mas não tem fim. Eu costumo dizer que é igual a gente tomar banho todos os dias. A gente precisa tomar banho todos os dias, né? É isso mesmo. Imagina vocês aqui, vocês que estão ouvindo, ficar uma semana sem tomar banho. Sem se limpar. Um mês, sem fazer barba. Vai feder. Ficar 10 anos. Rapaz. É quando a gente não cuida do nosso emocional. É verdade. E tem aquele ditado, o choro lava a alma, né? Se você não falar, se você não ter o choro, a gente não vai se conhecer. Vai represando uma hora. Vai represando uma hora, explode. Quantos não já passaram, todos nós, começar de mim aqui, igual a panela de pressão. E eu sou constantemente, às vezes eu tenho pessoas que eu posso confiar e falar. Igual uma panela de pressão. E você encontra alguém, você fala, você vomita em palavras ou em lágrimas, aí você fala, você me ajudou tanto, você foi uma bênção para mim. E a pessoa falou assim, mas eu só escutei, só ouvi. E Rubem Alves falava, a gente faz curso de oratória, como falar bem, mas nós precisamos fazer curso de escutatória, de ouvir, de escutar. E na verdade a gente não quer escutar nem nós mesmos, como é que a gente vai escutar o outro? Né? A gente pergunta pra pessoa, como é que você está? Você só quer ouvir? Não, tudo bem e tal. Ah, não tá tão legal. Ah, tá bom, então tchau. A gente não quer ouvir. Eu aprendi que quando a resposta é rápida, que é uma fuga. Verdade. Como você tá tudo bem, você tá fugindo, que você não quer ser confrontado. Na verdade, você não tá bem. Então a resposta rápida é a maneira de fugir. E quando você me perguntou se tem muito do Elias aqui, eu acho praticamente que tem tudo. Poderia perguntar quem é você no espelho, então. Então esse livro... Eu não consegui, eu acho que eu levei uns 5 anos para escrever esse livro. Porque chegou partes que eu não dei conta de escrever. Porque eu não tinha superado ainda. Entendeu? Aí eu chegou ali, nossa, como que eu vou falar disso? Na verdade, tudo que eu falei aqui é minha vida, sabe? Não tô contando a minha história, mas são os recursos que eu aprendi na minha vivência para poder ajudar o outro. Eu fico muito feliz do retorno que eu tenho. Eu não ganho dinheiro com livros, tá, gente? Às vezes, assim, o que a gente investe, porque eu quis lançar um livro numa editora, que é a editora Literary Books de São Paulo. Esse livro foi lançado no Shopping Guatemi, na Livraria Cultura. Foi muito, assim, fiquei muito feliz, assim. E esse livro, embora é um livro que tem o conteúdo bíblico e com diálogo com a psicanálise, com a psicologia, mas é um livro que não é, assim, específico de uma religião, né? Aqui fala do ser humano, tanto é que tem a cruz aqui na frente, né? É o pensamento cristão com a psicologia e qualquer pessoa que lê esse livro, que eu tenho recebido, independente de ser de qualquer igreja ou tal, tem colaborado e contribuído. Então tem muito do que eu passei e é o que eu falo. O que eu procuro passar de mensagem para as pessoas é o que eu vivencio e vivo até hoje. E que é uma baita de uma coragem também expor isso daí num livro, né? Expor seus sentimentos, sua vida num livro é uma baita de uma coragem. O processo de criação de um livro, resume para nós aí como é que você encontrou a editora, como é que é esse processo aí da construção de um livro? Tem que escrever, né? Óbvio, né? Escrever, mas depois precisa esse livro ser publicado. Que nem você falou, eu não ganho livro, não tem problema nenhum em ganhar dinheiro com livro, né? Não pode demonizar o trabalho, né? Mesmo porque o remédio que cura, ele é vendido por preço. Então, aí eu acredito que seja um remédio, vai ser um remédio, e vai ser um remédio para muita gente, né? Porque é uma parte não apalpável a alma, né? A gente dá um remédio pro corpo, mas pra alma, como é que você pega na alma pra você? E é através de uma leitura, através de um conselho. Então, como é que foi o processo aí de chegar até a editora e você conseguir publicar, né? Porque a gente tá aqui no interior de São Paulo, Elise, e às vezes tem uma pessoa querendo escrever um livro, mas não tem noção, sabe né? Como publicar o processo. Sim. Eu, assim, tem 2 formatos. Você pode ser um independente,
né? Você vai escrever, tem profissionais que corrigem, registra na Biblioteca Nacional do Livro do Rio de Janeiro, tem em Belo Horizonte também. E você vai numa gráfica, a gráfica faz o seu livro e você vende independente, né? Independente. Agora, a editora é um selo, né? Então, tem direitos autorais seus e a editora, igual esse livro, eles distribuíram para vários então, no seu caso, foi pela editora, no seu caso. Isso. Aí distribuiu para várias livrarias. Como é que faz para a editora interessar pelo que você escreveu? E é complexo isso daí, né? Passa por um crivo, né? Porque, assim, na verdade, eu tenho muita liberdade de falar o que eu vou falar aqui. Sim. Eu queria lançar o meu livro numa editora evangélica, né? Mas, assim, eu não tive as portas abertas, talvez pelo próprio conteúdo. Sim, por não abordar diretamente a religião, né? O livro... E aí, inclusive, quem foi um amigo meu, que ele é pastor, eu fui perguntar e ele falou assim, apresentou a editora. Essa editora tem muitos livros evangélicos também. Sim. E aí independe da religião. E aí ele tinha lançado um livro para casais. E a editora aceitou. Mas aí eu entendi o propósito, até mesmo de Deus, né? Porque não ficou só no intramuros da igreja, né? Foi um livro que atingiu todas as pessoas, independe da igreja. Porque, na verdade, esse trabalho que eu faço, né? Eu palestro tanto no poder público, tanto na faculdade e tal. E na igreja eu aprofundo mais na questão do espiritual, da Bíblia, da palavra, né? E então eu entendi o propósito. Ou seja, talvez uma editora evangélica ficaria mais no intramuros da igreja. E aqui, criaria uma barreira, uma né? barreira para expandir, expandiu. Aí a editora lançou, mandou para vários lugares. Inclusive, quando eu estava lá no lançamento, eu fiquei olhando, eu imaginei que seria um local mais no intramuros da igreja, o lançamento. Mas não, foi para alcançar mais vidas, né? E eu fico muito feliz. Tantas pessoas da igreja, né, têm sido abençoados, que a gente fala assim da cura, né? E é algo que leva a mensagem também para as outras pessoas também. Quando a gente foi começar o podcast aqui, Elias, a gente até pensou em nichar, ter um tema para um podcast e um direcionamento. Depois eu e o William chegamos à conclusão de que não, vai fazer um podcast. Sim. Aí, quem que já sentou aqui? De tudo. Vixe, então não fica uma coisa, né? Vamos supor que a gente falasse só de empreendedorismo. Aí o Elias no empreendedor, a gente fecharia a porta para você estar trazendo aqui temas tão relevantes, né? Então, tinha um propósito aí por trás, né? De ter sido por uma editora convencional aí. Convencional, aberta. Isso. E com certeza o livro vai atingir mais gente. De um livro para participação em outro livro. Ou lá foi primeiro. Isso. Porque, na verdade, eu não tinha experiência, né? As coisas foram acontecendo, eu fui aprendendo. Esse foi o primeiro, né, Elias? Isso. Começou já. Isso. Aí a editora falou assim, Elias, você tem perfil para participar de livro de coautores. Eu nem entendia direito o que seria, são vários profissionais dentro de uma temática do livro com capítulos, né? Com capítulos ali dentro do livro. Aí eles tinham me falado sobre isso aqui foi 2019, isso aqui foi 2020. Gestão das emoções no ambiente corporativo. Eu falei, mas eu não tenho experiência que a gente chama da psicologia organizacional, né? Eu nunca atuei na psicologia organizacional. Eu falei, o que eu já trabalhei foi com os professores, a saúde dos professores. Aí eu escrevi um capítulo aqui nesse livro sobre o adoecimento emocional dos professores no ambiente corporativo. Né, que é uma vivência que eu tenho. Mas professores estão adoecendo no ambiente corporativo? Fala para nós aí um pouco. Você foi professor também, né? Então como é que é? Assim, fazer uma pergunta assim, outro professor bem também. direta, né? Sim. Também eu sou professor. Mas no ambiente corporativo, na sua visão de psicólogo, perito na área, avaliando os cenários, qual na sua visão, o principal fator que leva os professores ao adoecimento? Olha, são vários fatores, mas um que eu vejo que tem sido assim muito... o professor é a primeira figura de autoridade, né? A escola é a primeira instituição que a criança, após a família, frequenta, né?
Então ele acaba transferindo as figuras de autoridades para o professor, as figuras de pai e mãe, né? Vamos colocar assim. Tanto é que chama de tia, mas na verdade tá querendo chamar de mãe, né? A figura da professora. Então há o quê? Uma projeção afetiva, não só cognitiva, para a figura do professor, né? Não está ali só para aprender, mas a criança ela lança sobre a questão afetiva também. E então, nem todas as crianças estão preparadas para aprender, porque para você aprender cognitivamente, você precisa estar com o seu emocional estabilizado. Então, está havendo uma necessidade emocional. É o que eu costumo dizer, um mamar emocional afetivo que o professor tem que passar, né? E tanto quando a gente fala de afetividade, o que é afetividade, né? Todas as pessoas, afetividade é o quê? Carinho, é amor, é um abraço, né? Enfim, um elogio. Mas a afetividade tem a vertente positiva e tem a vertente negativa. Da mesma forma que amor é afeto, o ódio também é afeto, né? Carinho é afeto, a agressividade também é afeto. Então a afetividade é a linguagem que apresenta como que está o emocional da pessoa. Então, antigamente, né, era mais esse afeto de casa, né, estabelecido, e iria para a escola para aprender. Hoje, a ausência afetiva leva as crianças a ter essa necessidade muito grande do afeto, tanto na transferência positiva, né, quanto na negativa também, que é a agressividade contra o professor, né, que na verdade é das figuras, né, até que traz. Inclusive, quando fala da criança indisciplinada, a palavra disciplina vem de discípulos, né, que é o quê? É o discípulo que precisa de um mestre, que é o referencial de autoridade. E quando é indisciplina, é porque não tem essa referência estabelecida. Então é mais difícil de estabelecer dentro da escola. É certo que a indisciplina pode ter outros fatores de neurodesenvolvimento e tudo mais, mas essa dificuldade de ter a construção de uma autoridade, de uma hierarquia aqui. Então essa bagagem, eu vou te falar até mesmo tóxica ou de agressividade que a criança ou o adolescente tem, né, tá trazendo tudo para a escola, né? Então, só para entender, então você acha que em casa tá faltando, né, as famílias desestruturadas, tá resvalando no professor. Isso. É isso. Na verdade, seria mais assim, alguma disfuncionalidade, né? Porque hoje em dia, até mesmo a gente não pode assim muito culpabilizar a família, porque as famílias querem fazer o melhor, né? Mas às vezes quando a gente vai trabalhar com pais, às vezes faço muitas palestras para pais, a gente pergunta quais são as maiores dificuldades para a educação dos filhos. Aí os pais sempre falam o tempo, né? O tempo de qualidade, né? Hoje em dia a correria, né? As informações que as crianças sabem mais muitas vezes que os pais devido ao celular, né? E ainda tem um equívoco, às vezes quando as famílias não tem muito conhecimento de lei, ou às vezes ela tem aquele receio que o ECA veio tirar a autoridade dos pais, que eu não posso corrigir os filhos, né? Então houve esse distanciamento, né? E não é bem assim, né? O ECA veio, aí é um outro assunto, veio para defender os direitos violados das crianças e adolescentes. Então eu vejo que, na verdade, esse distanciamento não é só com relação a pais e filhos. A gente está ficando muito robotizado, né? Por exemplo, o celular, né? O celular que ele é muito importante, né? As redes sociais. Mas o celular, hoje, pelo DSM, que é o Manual das Doenças Mentais, já é considerado um vício patológico. Eita. Os vícios às telas, né? Assim como os vícios às drogas, né? Então, a gente está muito robotizado. Uma criança hoje de 7 anos, ela tem mais informação do que um adulto de 30, 40 anos a 30 anos atrás, né? É muita informação, mas o cérebro é o mesmo. Então, o cérebro já está cansado e a gente não conecta-se afetivamente. A gente acaba se conectando só com o celular, né? Você pode observar que, às vezes, até a mesa, cada um está no seu celular. E isso acaba ficando essa dificuldade de construção de vínculo que a escola ela mantém, e eu acho positivo que essa vinculação afetiva, né, entre professor e aluno se mantém. Mas a dificuldade também é porque nós estamos ficando robotizados devido ao vício Então, resumindo ali, os professores, eles acabam adoecendo porque vem toda essa falta de afetividade e também o professor, apesar de ter a figura de autoridade, ele está inserido nesse campo de batalha
e passa também por muitas angústias dessa tem sociedade família, tem filhos. acelerada que a gente tá, né? Tem a questão da projeção de responsabilidade também para a família. Você observa quando a família ela não tira a autoridade da escola e quando ela tira, né? Que às vezes assim, a criança da porta da escola para fora, ela é o filho, né? E da porta para dentro é o aluno. Para fora, ele é o único e para dentro é o coletivo, né? Então, às vezes, tem uma transferência de responsabilidade também. E aquela frase assim que o professor é o herói da sociedade. É uma cobrança muito, muito grande, né? Então, sobre o professor tem que ser professor. Às vezes fala, o professor, ele é enfermeiro, ele é psicólogo, ele é um pouco de tudo. Não, ele tem que ser professor. E quando ele deixa de ser alguma coisa assim, ele acaba sendo cobrado, né? Eu falo até pela sociedade, alguma coisa assim. Então, esse peso de o professor é o herói da sociedade, né? Então, você pode perceber que toda vez que tem o dia de algum profissional, é focado no profissional. Parece que o dia do professor parece o dia dos pais, né? Que é aquele afeto, né? Sim. Mas o professor é um profissional. Então, Isso. existe esse afeto positivo que acaba tendo um afeto de cobrança também. Às vezes o professor... Faz sentido, Willis, ser professor? Sentido. Você é professor. Às vezes o O professor professor... muitas vezes capta essa mensagem e se cobra além da aprendizagem. E não é por aí, né? Você que trabalha com abuso infantil também, você vê que muitas vezes é o professor que acaba descobrindo que a criança está sendo abusada. Olha o nível de interação. E tem gente que às vezes até culpa o professor, mas não percebia o comportamento. Joga até essa carga no professor. Tipo assim, ele tem que dar conta de se a criança está sendo abusada ou não. Já ouvi falar isso daí. Tem muita mas cobrança. Ia para a escola, o professor não via? Tem muita cobrança que é feita na escola, que é a responsabilidade da rede e da família. A própria Constituição Federal e o Estatuto da Criança é dever da família, da comunidade, da sociedade como um todo e do poder público. Todos os direitos, né? Então, por hierarquia, não é o poder público, não é a escola. É a família, a comunidade, primeiro, a sociedade, e depois o poder público. Depois o poder público. Né? E quando você falou de abuso sexual infantil, né, hoje existe a lei da escuta especializada. Que antigamente, quando a criança verbalizava um relato espontâneo, tinha que falar para todo mundo. Falar para a professora, para a diretora, para a coordenadora, chamava o conselho tutelar, chamava a delegacia e revitimizava a criança, né? E aí a criança tinha que ter... ela tinha que falar, reviver toda aquela história ali, e era muito difícil, né? E era exposta. Então, hoje, o relato da criança, que é o relato espontâneo, para a primeira pessoa que ela falar ali, tipo um inspetor de aluno e tal, depois tem a escuta especializada, um profissional dentro da escola ou de qualquer instituição que trabalha com criança, que vai trazer essa criança para perto para ouvir, não vai inquiri-la e vai gerar um relatório que encaminha para o conselho tutelar, vai para a delegacia e não se ouve mais. Só depois no fórum, né, depoimento especial que nós falamos. É pesado para a criança ficar revivendo, né? Isso. Retomando, então... E a exposição, né? É um conteúdo relevante que você traz aqui, até o orientativo, né? Até para profissionais que nos assistem, em situações como essa, evitar que a criança fique repetindo para fulano, ciclano, Beltrano. Não, contou, procura. Porque quando a criança fala e depois você pergunta de novo, a criança entende que ela não falou direito na primeira vez. Então ela começa a se confundir. Aí chama falsa memória. E é na hora da pessoa que vai defender o agressor, se utiliza disso que a criança está confusa, está criando histórias, entendeu? E às vezes o adulto sugere frases para a criança e vai criando essa confusão na cabeça da criança. A criança não sabe verbalizar. Lembro da psicóloga, a Eide veio aqui acho que 2 semanas atrás. Uma criança estava sendo abusada e chamava a parte íntima de biscoito. Na família dela chamava, então para a criança fez confusão na cabeça. Então é interessante essa informação que você está trazendo. E onde eu trabalho, o CREAS, né, é um equipamento da assistência social, e nós trabalhamos com o atendimento às vítimas, né, de abuso sexual, né, seja criança, adolescente, tudo. Então todos os casos são encaminhados para lá, mas é para apoio, né, tem um psicólogo, assistente social. Não geramos prova, né? Não faz parte do órgão de defesa de direito.
é o órgão de promoção de direitos, né? E aí, assim, entrando dentro desse contexto, depois desse livro aqui, Gestão das Emoções, eu fui convidado para Primeira Infância, né? E aí eu pude colocar aqui nesse livro a Primeira Infância, o que os pais precisam Mostra saber pro Mostra pra pessoal câmera. aqui, sobre ó. a fase e, e o alicerce da vida. Primeira Infância, da Literary Books. Eu escrevi um capítulo chamado Abuso Sexual Infantil Inconsciente, a intimidade velada no ambiente doméstico. Daí eu pude contribuir, né, com a produção desse conhecimento falando sobre abuso sexual infantil, né? E eu falo que é meio que a minha expertise essa área também. Sempre quando tem um Maio Laranja, eu faço palestras nas escolas, né, aqui na Câmara, onde nós fizemos uma live também ao vivo aqui legal, pela bacana. prefeitura. É uma área que precisa ser falada, né? E vai muito além do que a gente pensa. As pessoas pensam que abuso sexual é só o toque físico, né? A conjunção carnal. Não. O abuso sexual ele pode ser visualizado, verbalizado, né? Um conteúdo pornográfico, a criança assistir, tudo. Então ele é algo que vai além, mas as pessoas precisam ter conhecimento. Igual você falou, as instituições que trabalham com criança e adolescente, principalmente escola, são as principais unidades identificadoras, né, das crianças, porque elas estão ali. E a fala da criança, ela tem que ser trazida para perto, né, e buscar ali, porque quando a criança verbaliza algo, pode saber que tem alguma modalidade. Elias, existe assim um treinamento regular por parte, eh, vamos dizer assim, você que está na área e você que está no CRES, e com certeza você conhece o funcionamento, né, da, da coisa pública, né? Existe treinamentos específicos que são feitos com os profissionais, por exemplo, professores, inspetores de aluno, diretores, coordenadores, com esse foco, mas aí eu falo, se você tem um conhecimento não só a nível, se tem a nível municipal ou se tem alguma política do governo federal para isso. Tem. Inclusive, essa lei da escuta especializada, ela é de 2017, e o ano passado surgiu uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e Adolescente, dando prazo para todos os municípios se organizarem, para ter protocolos, para capacitar os profissionais da escuta especializada. E o nosso município está avançado, adiantado. A gente construiu o protocolo do fluxo de atendimento à criança e adolescente em 2017, né? Aí atualizou com a escuta especializada, e a rede foi capacitada o ano passado retrasado, e Legal, constantemente tem, né, a gente está em processo mas todos os municípios precisam se adequar a isso. legal, Os bacana. ministérios públicos estão cobrando. Tá, aí você tem participação nesse livro, Isso. né? E depois, qual outro livro que você tem Aí participação? eu tive agora foi em 2022, foi uma coletânea especial da editora, coletânea Bienal, né? Esse livro, eu tive uma oportunidade de participar da Bienal Internacional do Livro em 2022 em Ó, São que Paulo. bacana. Olha, Legal. Ilha Solteira teve um Fiquei- representante. Olha aí que Eu top. fiquei muito feliz, assim, de estar ali, né? Eu nunca tinha ido e participar. E eu quis, assim, num lugar que tinha milhares de escritores e várias publicações, eu quis honrar uma outra área da minha vida, né? Que de uma certa forma foi representada no livro, que é o trabalho e o ministério na área do crescimento emocional, né? Ter um capítulo aqui que represente a igreja, né? Que é a saúde mental da igreja. Vive 100% espiritual quem já morreu, né? O que eu já abordei aqui, a gente não pode viver só no espiritual, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu resolvo tudo com Deus. E não é bem assim, né? No meu livro eu abordei próprios versículos bíblicos que fala lá em Salmo 32, enquanto eu me calei, meus ossos se desvaneciam, meu humor se tornou em sequidão. Aí a partir do momento que eu confessei, então o que é os ossos desvanecer? É o psicossomático. O humor em sequidão é o adoecimento emocional, né? Aí Tiago 5,16 fala que sobre confessar os pecados uns aos outros, orar um pelos outros para ser descurados. Não é para ser salvo, é para ser curado. A cura da alma, a cura das emoções é a gente falar, né? Então eu falei aqui que uma das coisas que adoece o ser humano é fazer comparação, né? E uma delas é se calar. E na verdade, a gente tem que falar. A palavra, ela é libertadora, né? A palavra é quando você fala,
Eu quero colocar uma pedra no assunto. Eu não quero verbalizar. Eu estou fazendo com que aquele assunto, aquela história e todo o sentimento em torno se enraize dentro de mim. E é onde vai me adoecer. Ou até psicossomatizar. As maiorias das doenças físicas é fruto do emocional, do psicoemocional, né? Então a gente precisa verbalizar. Existe 4 tipos de palavras, né, que eu costumo dizer. A palavra dita, a palavra bendita, maldita e a não dita. A palavra dita é aquela palavra que a gente fala para se comunicar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que horas são, garçom dá o cardápio. Não tem um conteúdo emocional afetivo. A palavra dita vem de bendita, né? De bem dizer. É quando eu falo uma palavra, você é uma bênção, você é inteligente, você é uma pessoa de sucesso. É bom você ouvir isso, né? E a maldita é aquela palavra que carrega um conteúdo emocional negativo, tóxico, né? Que é o quê? Você é um fracasso, você não vai dar em nada, né? E a palavra não dita é 3 pontinhos, é como se fosse um pântano, né? É aquela palavra que nunca foi falada, que ela é fruto de uma palavra maldita que eu recebi e que às vezes me feriu e eu me calei. Nós somos fruto das palavras que nós recebemos, principalmente na nossa infância, as palavras benditas e malditas, né? E então quando a gente se cala, a gente acaba fazendo aquele cemitério que eu falei. A gente vai enterrando histórias dentro da gente. Então a gente precisa verbalizar. Mas não é aquele falar de descarregar, né? A pessoa tá no trabalho, aí ela chega em casa, descarrega tudo e fica bem. Sabe? Quando você fala o que você quer mesmo, você fica bem. Só que quando eu descarrego a palavras malditas, é como se eu estivesse tacando pedra em vidraça. Eu vou quebrar toda a vidraça ali. E a palavra não volta vazia, né? Então, quando a gente fala de falar, é quando está trazendo uma construção para ambos, quem está falando e quem está ouvindo. Por isso que a gente precisa ter amigos, pessoas com quem a gente pode compartilhar. A gente não tem que falar que o amigo é um processo terapêutico, né? Mas a saúde mental você precisa, né? De ter pessoas que vão te corrigir também, né? E tudo mais. E a gente compara a palavra com a água. A água, para ser saudável, ela tem que evaporar, né? Aí depois chove, cai, rios. Ela tem que estar sempre em constância. Se ela para, ela adoece. O mesmo é a palavra. Quando a palavra fica ali engasgada, eu não falo, dá aquele nó na garganta, ela vai me adoecer, né? Então, o afeto, ele tem que estar sempre livre desses grilhões que a gente tem. Olha que explicação top, perfeito. Poder da palavra. Você acha que ainda tem muito preconceito na igreja com relação à psicologia? Ou mal interpretação, acho, ignorância mesmo, né? Já houve um tempo, assim, que falar de depressão era espiritualizar, que era demônio, né? Falar que tudo é só o espiritual, né? Até mesmo eu meio que vivenciei um tempo disso, né? Na época, quando era da psicanálise, né, e tal. Porque a gente não tem que espiritualizar tudo, né? Por exemplo, se a gente for colocar agora a igreja, né? A pessoa que malha, vai fazer academia, ela é mais saudável, independe de ser da igreja ou não, né? Sim. O mesmo quando você cuida do seu emocional, não é verdade? Então, pela falta de conhecimento, o povo perece. Você pode ter a sua vida espiritual, né? Ali, seguir todas as questões da sua fé. Mas se a gente não cuidar do nosso emocional, a gente vai adoecer. E não é questão espiritual, né? Eu costumo dizer que a saúde mental também, ela está associada ao corpo, né? A alimentação, atividade física, né? Atividade física libera toxina e tal. Então tem muita coisa que eu costumo dizer assim, nem tudo é demônio, tem coisas que é hormônio. Não, aquele mal-estar, aquela agulha. Se fosse assim, pastor não morria de infarto, né? Alguns pastores morrem de infarto. Tem o corpo, tem o espiritual, mas não cuidou do corpo. E nesse meu artigo sobre a saúde mental da igreja, eu falo do índice de suicídio que tem aumentado na religião. Dentro da igreja. Tanto de líderes quanto de líderes espirituais, né? Independe de qual igreja seja. Até mesmo, a gente falou dos professores, até mesmo desse impacto de cobrança que tem dentro da igreja de problemas emocionais, né? Às vezes os líderes religiosos, eles não conseguem confiar em ninguém, né?
E eles ficam só no espiritual e carrega essa carga emocional do outro. E tem a questão da ingratidão também hoje em dia, né? Que as pessoas não, pesado. né? Então, na verdade, a psicologia ela vem como instrumento para fortalecer a todos, inclusive a igreja. Assim como você vai ser um músico dentro da igreja, vai tocar, você tem que estudar música. Você vai dar aula para criança, a pedagogia vai ser, né? Certo. E a psicologia também. Que bacana. Aqui, ó, a gente, pessoal, mais de um comentário aqui falando sobre o ECA. Nós vamos ter que fazer um podcast só específico do ECA, hein, para tratar sobre... O pessoal quer saber muita informação. Porque aí o pessoal, aquele negócio, né? Acho que tirou o direito da família de corrigir, de educar, né? O pessoal acha que, talvez má informação, assim, né? Vai chamar a polícia, vai prender o pai lá que corrigiu o filho. Não digo agressão física, mas o corrigir é de tirar um celular mesmo. Na hora que tem que tirar, fala, peraí, é só hora de estudar, você tá no celular? Vou chamar a polícia que eu tô sendo... Não é... Não é assim. Não tá tirando o direito do pai educar, não. Isso. É porque, assim, por falta de conhecimento, houve uma época de uma geração se intimidar, né? E as crianças são muito espertas. Adolescentes também. Eles são criança na hora do direito, mas é adulto na hora do dever. Sim. E as crianças ameaçavam os pais de, eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Daí os pais às vezes ficaram intimidados, né? E aí teve uma época da campanha Palmada Já Era, né? Daí o pai falou, nossa, né? Então tem várias questões assim. Mas não é bem assim, né? Quando você trabalha com relação ao ECA, o ECA veio para questão de violação de direitos, né? Abuso sexual, convivência familiar, né? Violências psicológicas e tudo mais. E quem fica essa criança depois de um abuso? Quem que ampara? Que rede de proteção que essa criança tem? Então vem normatizar, né? O ECA ele é um modelo para o Brasil, para o mundo, assim, né? De direito. Antes não tinha esse olhar tão, assim, protagonista para criança e adolescente, né? Mas não veio para tirar a autoridade, pelo contrário, a criança e adolescente precisa de autoridade para ter sua saúde emocional e tudo mais. Né? Não pode deixar a criança sem autoridade, né? Na verdade, Elias, até já li muito sobre isso. Quando você tem aquela criança que às vezes ela, por algum motivo, está passando assim de algum limite, às vezes até na sala de aula, algo que está acontecendo, muitas das vezes é aquela criança dizendo assim, olha para mim, coloca o limite. Sim. Como professor, muito tempo em sala de aula, eu pude notar isso, né? A gente nota, às vezes, a criança, ela deseja ali que você coloque a ordem na sala de aula, ou principalmente o adolescente, para que as coisas fluam. Então, elas precisam de orientação. E aí é o ECA, né? Ele traz tudo isso. A gente sempre se preocupou com a carência afetiva. Né? A ausência do afeto, né? A carência afetiva. E na verdade, o não, ele é limite. Muitas vezes ele é mais afetuoso do que o sim permissivo, né? Então, precisa do equilíbrio do sim e do não, né? E a carência afetiva é a falta do afeto. Só que hoje a gente tem visto o excesso, o tudo, né? A síndrome do imperador. A criança que manda dentro de casa, a autoridade, né? E tudo mais. O que acontece? Quando você não tem o limite, porque o limite traz segurança. É igual a empinar pipas, né? A arte de empinar pipas. Antigamente, não sei se na época, eu não sei a idade de vocês, mas eu acredito que quando a gente era criança, a gente ia lá no mato, lá pegava o bambu, lixava, construía pipa, até aprendeu a fazer a cola com a farinha de trigo, né? Então você construía pipa. Hoje compra tudo pronto, né? Para você ir empinar a pipa. E quando você vai no campinho, o primeiro local, você tem que ver o vento. Então ela tem que subir contrário à adversidade. E tem o fio que dá limite e que puxa, que dá limite e que puxa. Essa é a educação. Então, que é o correto. E um dia esse fio vai ser cortado e a pessoa vai alçar voos, né? Que quando vai, né? Pai e mãe é função que passa. A gente tem que entender isso, né? E os pais têm que dificultar a filha no aspecto assim, tem que ser tipo, no sentido de liberar o filho para ele crescer, né? Cada fase tem as suas responsabilidades. Então, esse empinar pipas é a educação, né? Treinando, com limite, né? E tudo mais. Quando é pipas soltas pelo ar, é a carência. Agora, quando coloca debaixo do braço, vai chover, vai estragar.
é a superproteção, é o dar tudo. Nenhum dos dois são bons. Nenhum dos dois. A gente sempre preocupou com a carência afetiva. Só que a carência afetiva, a pessoa tem a oportunidade de buscar aquilo que lhe faltou. Vai ter as questões afetivas para ser trabalhado e tudo mais, vai. Mas o excesso, ele é o pior. Porque o que a criança tem na educação em casa, ela vai querer da sociedade. Se ela teve tudo, ela vai querer que o mundo seja um útero. E o mundo, na verdade, não é um útero. Ele é um aborto. O não você já tem, a retaliação, e a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com tudo isso. Porque, como ela teve tudo, né? Então, hoje, às vezes, você vê muito falar de suicídio entre jovens e adolescentes. Que às vezes, na nossa época, isso era o último dos ou nem dos tinha, recursos, né? Ou nem tinha. Dependendo do município, nem tinha, né? Isso. Porque a gente tem visto esse excesso, né? Então, compensação de tempo, aí o dar, né? E tudo mais. Então, a gente acaba tendo essa questão aí da educação. Troca a presença pelo presente, né? Isso. Os pais. A presença pelo presente é forte. Elias, tem mais um livro tem aí. Um livro aí, né? Co-participante aí. Aqui é o livro de autismo, uma maneira diferente de ser. Foi o ano passado, né? Foi na livraria da Vila Madalena, que foi o lançamento. Aqui eu tive eu fui um pai, né? Eu e a minha esposa Aline Fernanda, nós temos um filho autista, né? A Aline, ela é a melhor fisioterapeuta e a melhor maquiadora de Ilha Solteira, tá? ela trabalha na prefeitura, ela é fisioterapeuta. E aqui a gente relatou a história do nosso filho, né? Autista, o Miguel. Teve até um vídeo, né, que eu mandei para vocês. E aqui a gente foi falando dos primeiros momentos, né? Os primeiros sinais e sintomas, o tratamento, né? E tudo mais. E a vivência do autismo, né? De ter o autismo. E eu relatei também no próprio vídeo, sobre o luto do filho perfeito, né? Tem esse termo, o luto do filho perfeito, né? Você, quando tem um diagnóstico, ou às vezes, antes de ter o laudo, os pais entram em negação, porque eles não querem enxergar, né? As limitações, aquilo que está diferente. Então, muitos pais fogem, e aí acaba atrasando muito, né, esse laudo. Só que eu discordo do luto do filho perfeito, né? Porque o luto do filho perfeito é você enterrar um filho perfeito para ter um filho que não é perfeito. Para nós, o nosso filho é perfeito, né? Para nós, ele é perfeito. Ele pode ser imperfeito para o mundo, que é preconceituoso, que tem os rótulos. Mas o Miguel, ele é um filho que a gente ama muito, e a gente tem, assim, crescido, né, em processo até de ser humano a cada dia, né? E é uma forma até de dependência em Deus, né, com relação a ele. E a gente vê, né, eu coloquei lá no vídeo, muito abandonos de pais, homens, né? Não só de autistas, né? Mas infelizmente os homens abandonam muito os seus filhos, né? E as mulheres que são mais cuidadoras. E no caso de autismo a gente vê muito isso. E eu sou, assim, um defensor dos pais estarem presentes. E também da gente valorizar a figura do pai, né? As mães, elas são fundamentais, mas os pais também estão dentro desse processo de cuidar dos seus filhos especiais. Igual eu falei no início aqui, né? Os pais, eles têm, assim, em sua mente, de quando ter um filho, ser cuidado pelo filho quando for pessoa idosa, né? Sim. E quando você tem um filho especial, inverte. Você tem medo de morrer, porque quem vai cuidar dele, né? E a gente começa a trabalhar para que ele tenha uma autonomia, né? Para que ele possa ter uma autonomia enquanto adulto. Mas só sabe de tudo isso que eu tô falando quem vive, né? Quando a gente fala de criança especial, né? PCD e tudo mais. Tanto é que hoje eu estou fazendo parte do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Enquanto pai. E é um mundo, assim, que é necessário a gente estar investindo e conhecendo cada vez mais, além de outros assuntos que a gente falou aqui também. Elias, você falou que trabalha no CREAS, né? Quando que as pessoas têm que procurar o CREAS? Em qual situação e para qual que é a finalidade do CREAS? Então, a assistência social, ela é dividida em proteções, né? Proteção básica, média, né?
e alta complexidade. Então, vamos falar assim de prevenção primária, secundária e terciária, né? Então, a prevenção primária, no aspecto de função protetiva e convivência familiar. A prevenção primária é quando tem alguma questão de sócio econômico, questão financeira, alguns conflitos iniciais, né, que é atendido mais na básica, que é o CRAS, né? Quando já é algo mais gravoso, por exemplo, violência que fere até o Código Penal, né? Violências físicas, psicológicas, abuso sexual, né? Abandono, Lei Maria da Penha, né? Criança, adolescente e pessoa idosa também, Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, é atendido todos no CREAS, é encaminhado para lá, para evitar o acolhimento, que é quando você está na alta complexidade, que não tem mais condições de viver na família. Aí ele é colocado numa instituição de acolhimento para criança e adolescente e tudo mais, ou no ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa. Então o CREAS, ele entra nessa área aí das violações de direitos, os conflitos familiares, para evitar o rompimento de vínculos. Além de trabalhar com um adolescente em conflito com a lei, medida socioeducativa, e pessoa de situação de rua também. Município com mais de 100 mil habitantes é o Centro Pop. Com menos de 100 mil é o CREAS, que atende a pessoa de situação de rua. Ah, tá. Então a pessoa tem que estar na vulnerabilidade aí, né? Sim. Para procurar. Ele vai procurar assistência social do município e vai ser encaminhado, né? Sim. E aí tem que ser encaminhado pela assistência ou, por exemplo, de repente aparece uma pessoa lá, chegou lá no CREAS e por algum motivo ele quer ser atendido, quer aconselhamento, alguma coisa, ele também é atendido ou ele tem que passar por um processo até chegar no CREAS? Sim. Por exemplo, abuso sexual de criança e adolescente, né? Todas as instituições têm que encaminhar para o Conselho Tutelar, que vai fazer o procedimento de delegacia, né? Ministério Público e tudo mais. Aí o Conselho encaminha a criança e adolescente para o CREAS, né? Nesse aspecto. E as pessoas podem fazer denúncias também pelo Disque 100, né? Por Conselho Tutelar, ou elas podem procurar o CREAS espontaneamente, né? A qualquer momento o CREAS tem alguém que pode estar fazendo a acolhida para ouvir a demanda da pessoa ali, né? E aí vai ser acolhido, não vai ser exposto, né? Esses dias eu participei de uma palestra com um perito, essa área aí de abuso infantil, principalmente via internet. A gente fala, tá muito longe de nós o problema. O maior aliciador de menor em rede social, jogos online, estava aqui em Jales. Ele tinha armazenado mais de 1 milhão de vídeos que ele conseguia através de Roblox, assediava as crianças pelo Free Fire. E a gente acha, tá muito longe de nós essa realidade. E aqui pertinho da gente, que é o maior do mundo em quantidade de material, estava aqui em Jales, do nosso ladinho aqui, ó. É um negócio sério, né? Um assunto que ainda bem que a gente está olhando mais, né? Tem o Maio Amarelo aí, que levanta essa bandeira, que fala sobre o abuso infantil, e profissionais igual Elias, a Ilha Solteira está bem servido, um profissional que pode amparar, que pode dar o direcionamento, que infelizmente ainda é um câncer que a gente tem na nossa sociedade, né, Elias? Esse abuso infantil, né? O Maio Laranja, ele foi fruto de uma criança que foi Araceli, né? 18 de maio de 73, foi violentada, né? E então o mês de maio ele é feito campanhas, né, e tal, mas o abuso sexual é de maio a maio, né? E agora junho violeta, é o combate à violência contra a pessoa idosa também, né? Então é de junho a junho. Então a rede tem que estar bem, a sociedade, a família, bem alicerçada, porque na verdade a família ela é velada, né? A família, as violências acontecem ali no silêncio, é um complô do silêncio. E as maiores vítimas é a criança, adolescente, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência e a mulher, né? Então esse complô do silêncio tem que ser quebrado, né? Sem medo. E só a verdade liberta. Isso, a verdade liberta, isso mesmo. Porque assim, as pessoas sofrem caladas, né, ali dentro da casa. Porque a família é sagrada, mas a família ela não é inviolável. Não existe mais em briga de mulher não se mete a colher. E em criança eu vou educar do jeito que é a minha cultura, né? Hoje tem Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todos nós somos responsáveis, né? Porque a violência, com certeza, alguém vai saber. E
E infelizmente dentro da própria família. Porque às vezes os maiores números de casos de abuso sexual são cometidos por homens, né? E não digo que mulheres também não abusam, mulheres também abusam. Mas sempre tem um coadjuvante da família que sabe e acaba ocultando, tá? Não são todos os casos. Mas quando vem à tona, a família bota aquele abusador para correr. Mas tem muitas que não fazem isso. Então você entende que realmente aquele complô do silêncio já existia há um bom tempo. Infelizmente. Elias, já estamos a 1h18 de bate-papo. Passou rápido, hein, Alexandre? A gente vai começar a caminhar para os finais. A gente falou que ia ter bastante assunto, né? 1h18, nós só aquecemos o início do bate-papo. A gente tem umas perguntas filosóficas aqui para fazer para você. Sim. Antes disso, se você quiser fazer alguma consideração dos trabalhos seus aí, eu acho que o mais importante é o livro que você escreveu aqui. Onde que as pessoas podem encontrar esse livro que você escreveu, que é, como você falou, é quase que uma autobiografia, né? Na verdade, pelo mesmo sentimental. Os seus livros, né? Como é que as pessoas fazem para encontrar? O livro Quem é Você no Espelho e o livro Autismo, eu ainda tenho alguns exemplares, tá? Pode ir comigo. E se quiserem entrar em contato com o meu celular, quem mora em outra cidade, eu passo o link da editora. Os demais eu não tenho, mas a editora é possível que tenha, né? O pessoal pode estar adquirindo, Certo. mas pode entrar em contato comigo. O Elias Lopes Vieira, Facebook, Instagram e YouTube. Aí o meu canal de YouTube, Elias Lopes Vieira, tem muitas mensagens, né? Tanto do crescimento emocional, lives que eu fiz, músicas, e pode entrar, se inscrever lá no canal, tá? E é isso. Aí na rede social o pessoal também te acha para palestras, né? Isso. Normalmente, que tipo de palestra, que tema que você aborda nas suas palestras? A gente que da área da psicologia, geralmente, depende da demanda. Eu costumo trabalhar com aquilo que eu tenho vivência, que eu trabalhei, porque às vezes você pode pegar teoricamente, que você estudou tudo, e montar uma palestra e fazer. Mas eu procuro fazer aquilo que eu já trabalhei, né? Igual com professores, saúde do profissional, do trabalhador, né? Sobre abuso sexual, né? Sobre saúde mental, sobre suicídio, sobre autismo também. Depende da busca. Família, eu trabalho também com casais, né? Casais, família, educação de filhos. E esses livros, algum deles estão disponíveis em e-book ou todos eles são compra física? Pela editora, sim. Tem, Isso. e-book. Legal. E como você é um escritor, já posso dizer, de carteirinha, né? Aqui ele é solteira. Deve ter, não precisa falar, mas é só uma pergunta e você só responde essa com sim e não. Sim. Já tem algum tema ou algum artigo para livro, algum livro seu mesmo sendo escrito? No forno. Né? Tá no forno ali já, né? Olha, na verdade, no momento ainda não. Não. Tem algumas ideias, né? Já mas, tá. Isso, mas assim, eu tenho focado mais no conteúdo de tipo do YouTube ou alguma coisa nesse sentido, né? Mais digital. Mas digital por enquanto não. Talvez eu tô voltando para essa vivência da música também, mas no momento ainda não, mas eu não descarto. É que foram 5 anos assim corridos, porque intenso, né? intenso. Aí eu falei, deixa eu dar uma, talvez volte, né? Porque o ano passado deixa eu dar uma desafogada e Sim. Ô Elias, Deus é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas, assim a gente acredita. Amém. Mas se Ele tivesse materializado na sua frente e você pudesse fazer um pedido para Ele, qual pedido você faria para Deus? Forte, hein? Forte. Bom, eu acho que no momento que eu estou aqui, né, falando isso, eu gostaria que as pessoas que eu acesso, né, através de vídeo, através de livros, consiga discernir a experiência que eu tive através daquela mensagem, através daquela música, através daquele livro, né? Eu sempre, quando eu ponho algo no meu canal, eu compartilho para todo mundo, né? O pessoal aí que eu tenho o YouTube, que eu tenho o WhatsApp, né? Eu fiquei muito feliz, eu montei um grupo de WhatsApp de quase 700 pessoas, assim, o pessoal aderiu, eu fico feliz, eu coloco ali. Eu não quero me aparecer, eu não quero sucesso, eu quero que as pessoas vivam aquilo que eu tive de
experiência com Deus, né? Sim. Talvez seria isso, que eu possa não me perder nessa caminhada de cumprir essa missão de Deus para mim. Legal. Bacana. Bom, Elias, você passou por muitos momentos. E se você pudesse voltar lá atrás e falar algo para o Elias, adolescente ou criança, qual mensagem você daria para você mesmo? Que conselho? Vamos ser mais profundo nessa pergunta. Vamos lá. O Elias está ajoelhado, está agachado, chorando por uma tristeza ali no momento da sua adolescência. E o Elias de hoje vai lá do lado dele e tem que dar um conselho. Qual conselho você daria para esse Elias? Agora ele aprofundou, hein, Alexandre? Rapaz! Posso ser bem sincero? Pode. Eu não falaria nada. Eu me calaria e deixaria o Elias passar por tudo que passou. Máximo um abraço ali. Olha só. Prossiga. Sabe por quê? Uhum. Todos nós temos uma caminhada, um processo que foi necessário, né? E é possível que o erro que a gente teve foi necessário arrependimento. Porque eu acredito que também todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, quando você opta em esse processo trazer crescimento para você, eu creio que foi necessário, sabe? Eu sei que isso que a gente é uma coisa simbólica, mas se eu voltasse, eu permitiria o trajeto ser feito do jeito que foi feito, né? Que nem Deus faz com a gente, né? Sim. A gente fica doido para saber o que vai acontecer amanhã, né? Mas ele deixa, isso. Como a Bíblia diz, né? Basta cada dia o seu mal, o próprio mal. E ele sabe, né? Eu não estou dizendo assim que eu fui perfeito, pelo contrário. Mas nas nossas imperfeições também é uma aprendizagem. Você aprende, né? Isso. E tomando o gancho aí, Elias, para você, qual é o sentido da vida? Sentido da vida? Na verdade, a vida é um renascimento a cada dia, né? A gente sempre, por exemplo, a gente tem uma linha cronológica da vida, né? Que é a estrelinha de nascer e a cruzinha para fechar. Uhum. E a nossa vida emocional, espiritual, quer que seja, ela é cíclica, né? Eu estou a todo momento, eu não tenho que estar preso no padrão da idade que eu tenho. Cada história é uma história. Cada momento é um momento. A gente não pode se cobrar de padrões ou fazer comparações. Então, o sentido da vida é você saber que dentro de você está a resposta, né? E a gente, muitas vezes, a gente precisa encontrar a resposta dentro da gente. Conectar conosco mesmo, com Deus e nunca andar sozinho. Provérbios 18, versículo 1 fala que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria de Deus, busca seu próprio interesse. A gente precisa de amigos mais chegados que irmãos. Se a gente tiver 3 pessoas que a gente pode confiar de falar, a gente já é uma pessoa muito rica. Verdade. Bacana. Elias, se você pudesse dar vida a um personagem ilusório, sei lá, um personagem de desenho, de um livro, qual personagem que você gostaria de materializar? Se eu pudesse criar um personagem? Dar vida. Algum super-herói, alguma coisa que não é real, mas você for por seu sucesso da vida, por exemplo, o Homem de Ferro, daria vida para o Homem de Ferro. Algum personagem fictício. Ai, não saber um personagem fictício. Eu acho que não vou saber te responder. Porque, na verdade, eu acredito mais no real, né? Eu não consigo. É um super-herói, não tem um super-herói que você, do cinema lá que você gostou, pô, ele não existe, mas. Sei. Algum desenho que você assistia quando era criança, eu vou facilitar aqui. Ah, sim. Que aí você viu personagens e falava, nossa, se esse personagem tivesse, vamos pensar assim, o Papalégua, a Bibi, já pensou ele correndo na rua? Seria legal? Uma coisa assim. Sim. O que você faria? Ah, acho que o Superman, então. Superman? O Homem de Aço, né? Isso. Bacana. Legal. Elias, o Elias, ele é uma pessoa bem querida, viu? Sim. Porque se eu fosse ler todos os comentários que tem aqui, falando, Elias, da pessoa
Aqui, eu vou resumir os comentários, que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa de Deus, Fala o que nome você das é um ser pessoas humano. aí para ir, Então pro vamos Elias. lá, vamos lá. Bem por cima aí. Por cima. Deixa É que eu os ir links de achando e-mail, aqui. né? Às vezes o Porque nome não tá certo, pequenininho. né? Isso, deixa eu ver aqui. É que aí eu vou ter que ir lendo, Alexandre. Mas eu fui Mas acompanhando lê o aqui. recado aí. Vamos ler Só o aqui. recado, Parabéns, meu amigo, você merece. Pessoa, aí aqui, ó, a Valdilice, pessoa abençoada. A Vilma, um grande parceiro, empático. A Carla Benicá, boa noite, um homem admirável. Uhum. Prefeito de Ilha Solteira também deu uma boa noite aqui também. Uhum. Márcia Leonel, que Deus te use, Elias. Elias é uma bênção de Deus, aqui a Silvia Paula. Rapaz, é uma mensagem atrás da outra aqui, Legal. tá? Falando aqui da solitude também. Outra aqui, ó, a Márcia Thiago, conversar com Elias é renovar a alma. A maioria das mensagens que aqui estão, Elias, são mensagens positivas a respeito da sua pessoa. Então você é muito, muito querido, você saiba disso, Feliz, tá? emocionado. Que bacana, legal, né? Essa Ó, a Elaine... prefeita, a primeira dama, tá todo mundo aí prestigiando o Elias, que bacana. Ó, aqui, ó, a Patrícia também, uma pessoa admirável. A Camila parabenizando a entrevista, o conhecimento, né? Que a entrevista foi cheia do amor de Deus. Amém. Que Deus continue abençoando, iluminando sua vida. A Cícera Paixão, parabéns, Elias. Agora vamos ver, Elias. Cícera Paixão é a esposa do meu pai. Ah, que bacana. Uma família Paixão. Vamos ver agora se ele vai indicar alguém que está aí assistindo. O Elias, indica para nós aí quem que você gostaria de ver sentado aí batendo um papo com a gente aqui no EurekaCast. Não, sim, na verdade eu teria que falar com a pessoa antes. Não, indicar não quer dizer que ela vem, não quer dizer que ela vai vir. Você gostaria que ela viesse. Ah, tá. Quem te vem à mente? A Juliana Lacerda, que encerrou o presidente do CMDCA, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, faz um trabalho Juliana bacana. Lacerda. Isso. Juliana Lacerda. Isso. Legal. Bom, aí você leva o convite para ela, quem sabe, né? Ela aceita participar e bater um papo com a gente, trazer as experiências, né, dela aqui pra gente, é interessante. Ó, mais uma aqui, o Elias, ó. Adriana Pinho, podia ficar horas aqui ouvindo esse profissional incrível, compartilhando tanto conhecimento de amor ao próximo, com Deus no coração. Parabéns, Elias. É muito aqui, Elias. Fico feliz. Muito comentário. Então é uma pena, né, que quando a gente faz ao vivo, essas perguntas ficam no chat e ela não aparece lá nos comentários depois. Tá. Assim, se a pessoa quiser acompanhar o chat e ver conforme a entrevista vai andando, você vê, né? Mas não fica lá nos comentários embaixo. Tem que ir assistindo, por exemplo, para você ir lá e responder e tal. Infelizmente, quando tá ao vivo, não aparece. E quem fez pergunta pelo Instagram e pelo Facebook, a gente não conseguiu acompanhar, infelizmente. Mas, Elias, a gente vai abrir essa câmera aqui da direita para você mandar um recado pro pessoal que tá em casa, suas considerações finais. Desde já a gente já te agradece por estar participando aqui com a gente. E fica à vontade aí para dar um recado. Eu agradeço, fico muito feliz. Eu agradeço, fico muito feliz por tudo que foi falado aqui, fiquei emocionado. Eu só que gostaria de deixar uma mensagem para todos, né? A gente, quando a gente se expõe, não necessariamente a gente vai ser querido por todos, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores, a gente, quando tem frutos, né? Aquele ditado que a árvore frutífera que é aquela que é mais apedrejada. Esse processo de caminhada não foi só flores, não. Teve espinhos e não foram poucos. Mas assim, quando a gente busca uma missão, um chamado, a gente escolhe esse chamado que todos nós temos, a gente tem que ter coragem de enfrentar, independe do que vem de negativo, né? E às vezes tem pessoas que se opõem a nós, né? Os opositores vão colocar assim, não estou falando de política não, eu estou falando de comportamento humano. E geralmente as pessoas, elas olham em você a projeção delas mesmas. Tem uma Cris Paiva, não sei se vocês conhecem, uma vez ela deu um exemplo muito, muito, muito rico. Ela tem milhões e milhões de seguidores
E ela falou que quando ela posta algo, tem mulheres que vão lá xingá-la. Que ela é feia, que ela tá gorda, que ela falou não tem nada a ver. E tem mulheres que vão lá e elogiam o cabelo dela, a roupa dela, o que ela falou foi muito bonito. Aí ela entra nos Instagram dessas mulheres, né? As mulheres que xingaram ela de feia, de gorda, ela falou, são mais feias do que eu. E as que me elogiou, né, a Cris Paiva, são mais bonitas do que ela. Então as pessoas projetam a elas mesmas, né? Então na caminhada, a gente não vai... É muito motivador ouvir tudo isso. Mas assim, as pessoas projetam elas mesmas. E Freud tem uma frase, que nós somos dono do que falamos, dono do que calamos, né? E escravo do que falamos. Quando Pedro vem falar de Paulo, ele fala mais de Pedro do que de Paulo. Então as pessoas, se o Pedro vem falar mal de Paulo, porque o Paulo isso, aquilo, outro, ele está mostrando a essência dele. Agora, se ele vem elogiar, ele também está mostrando a essência dele. Então, e quem fala mal vai falar mal nas suas costas, e quem elogia vai elogiar também. Então existem pessoas que vão tentar barrar o chamado de Deus na nossa vida, ou a nossa missão e tudo mais, né? Às vezes a inveja, por exemplo, né? Esse é um discurso muito de confronto, né? E de muita coragem de falar, mas eu sei que vai ser bom para muitas pessoas aqui. Na psicanálise, a inveja é canibalística, canibal. Então, um animal, quando come um outro animal, é para matar a sua fome física. Agora, o ser humano, o canibal, a cultura canibal, eu quero matar o outro para introjetar a característica do outro em mim. Então, a inveja não é querer ter o que o outro tem, é destruir aquela mensagem lá, fábula da cobra perseguindo o vagalume, né? Você não faço parte da tua cadeia alimentar, mas me incomodo com o teu brilho. Aí o vagalume para de brilhar. Então, às vezes, passamos por situações de tirada de tapete, de traições, de pessoas tentando nos derrubar, e a gente acaba se recolhendo, com medo de sofrer, né? São os controladores sociais. Tem pessoa que não faz e quer impedir você fazer, entendeu? Então, não colecione lista de inimigos. As pessoas que se colocam como inimigos nossas, elas são inimigas delas mesmas, entendeu? Porque tá vendo em nós algo que talvez ela não conseguiu ser ou ter. Então, e a gente tem que o quê? Perdoar e abençoar, né? A própria palavra de Deus fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, abençoar, porque o amor é muito fácil, só que a gente é querido, né? E é uma evolução também da caminhada, eu liberar perdão para as pessoas que nos trouxeram mágoa. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Continue, tá? A música aqui há 18 anos eu parei, foi fruto de coisas que eu parei. Eu me foquei aqui. Mas tem muitos dons e talentos dentro de você, que você parou no caminho. Então volta lá atrás, reviva essas histórias. Vai doer, mas renasça. Igual você perguntou, a vida é um renascimento. É uma decisão nossa, com amigos e com Deus no controle de tudo e de todos. Beleza. Ó, eu tenho que falar aqui, ó. Indalécio Lima, Juliana Lacerda, ótima indicação. Esther Lubel, imenso prazer tê-lo conhecido em Pereira Barreto e vê-lo hoje como semeador de livros, tá, Elias? E Luzilene Gomes de Moraes, foi meu professor em Pereira Barreto. Vai chorar aqui, você fica lendo essas coisas aí, ó. É o último, prometo. E hoje estou em Goiânia, mas não deixo de acompanhar, pois cada momento com ele é um aprendizado. Obrigado por ser por este ser usado para transformar vidas. É isso. E aí, Vinícius Santos Souza, sábias palavras. Ele disse que a missão da mãe dele era comunicar, ele herdou isso dela, de levar isso daí, e tá aí. Então, tá o resultado aí, Elias. Uma última mensagem que eu quero concluir. Fica à vontade. Aquela senhora, Vera Lúcia Lemos, que profetizou sobre mim quando eu tinha 16 anos, literatura, música e poesia, né? Quando eu lancei meu livro, depois vocês fazem conta, foi em 96, 2019, dá, sei lá, 20 e tantos anos. A primeira coisa que eu fiz foi procurá-la. Eu não sabia se ela estava viva, porque eu perdi contato. Eu tinha um número de telefone, daí se perde nas redes sociais. Aí eu joguei lá no Google, no YouTube, no Facebook, Vera Lúcia Lemos, Brasília, UNB, psicóloga, e eu entrei em contato com ela. Ela ficou muito feliz.
Legal. Né? E ela falou assim, nossa, eu fico bem de saber dos frutos que quando ela teve um trabalho lá em Campo Grande e tal. Então, um dos princípios que eu tenho para minha vida é a gratidão, né? A gente tem que ser grato. Gratidão é saúde mental e também é princípio básico de espiritualidade e de Deus também. Perfeito, legal. Que maravilha. Elias, brigadão pela sua participação aqui. Já está convidado a voltar. Como eu falei, o primeiro programa é sempre mais corrido porque tem bastante assunto para trazer, mas já está convidado para voltar e uma outra hora a gente continuar esse bate-papo bacana. O pessoal que chegou até aqui, clica aí, vai precisar fazer o quê? Aprendi muito, tá, Elias? Eu fico feliz. Hoje eu aprendi muito, eu sempre observo os bate-papos e para mim foi um crescimento como pessoa ter você aqui no EurekaCast e foi de grande aprendizado. E assim, para quem chegou aqui, Alexandre, quer falar? O seu canal no YouTube é Elias Lopes Vieira. O seu canal no YouTube. Isso. Então o pessoal acompanha lá. Instagram? Instagram, Elias Lopes Vieira Oficial. E Facebook também, Elias Lopes Vieira. Bacana. Legal. E para quem chegou aqui até agora, pessoal, olha só, curte, deixa o seu like aí, é facinho, deixa like, não cai o dedo, tá? Se inscrever no canal também não cai o dedo, é mito. Já se inscreve para acompanhar os próximos convidados que vão estar aqui no EurekaCast e para que esse conteúdo chegue para mais gente. O like é muito importante. Compartilha. Pega o link aí também, gostou, chegou até agora, compartilha para todo mundo, porque a nossa missão é levar conteúdo inteligente e relevante com qualidade para o maior número de pessoas. Beleza. Elias, brigadão. Gente, um abraço, obrigado, hein? Fica com Deus. Tchau, fica com Deus. Valeu.